Olá, meus irmãos, paz, boa tarde, ou bom dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Mas deixa eu te falar, a gente vai começar aí, começamos 2026, daqui a pouquinho volta as EBDs, em alguns lugares, parece que domingo agora já tem. E eu queria passar algumas dicas aqui que eu uso, que é do meu cotidiano de aprendizado, não só de teologia, de estudo da Bíblia, mas também para outras áreas de estudo. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, são dicas simples, mas totalmente importantes. 6 dicas para ser um bom professor aí em 2026. Professor aqui no caso da EBD, tá bom? A primeira dica aqui, ó, olha só, é oração, né? Embora seja óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Então a gente precisa sempre falar com Deus. Lembrando que foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que inspirou os santos homens a estarem escrevendo as Sagradas Escrituras, a estar escrevendo, trazendo para nós a revelação. Portanto, faz necessário falar com Ele, porque se Ele foi o próprio quem inspirou os santos homens, claro é que Ele vai nos instruir, Ele vai nos iluminar. Lembrando que hoje nós não temos novas revelações, mas nós temos iluminação, ou seja, uma compreensão adequada daquilo que Deus quer ensinar e quer nos trazer, amém? A segunda aqui é teologia, tá? Ou seja, é estudar teologia, tá? A teologia nada mais é que o estudo sistemático da revelação de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa continuar estudando sistematicamente a palavra de Deus. E claro, a teologia é uma ferramenta indispensável para qualquer professor, porque você sabe que você como professor da IBD será aquele que vai estar transmitindo o ensino da palavra, a revelação, mas de forma sistemática. Então você está fazendo nada mais, nada menos que ensinando teologia. Claro, para você ensinar a teologia, você precisa saber a teologia, e aí você precisa estudar, tá? Outra dica aqui é o método Pomodoro, tá? Aqui é na prática mesmo ali. Você, para evitar distrações, procrastinação, evitar qualquer problema em relação ao seu estudo, dica, use o método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? É você estudar blocos de 25 minutos. Estuda 25 minutos, pausa 5, volta 25. E assim sucessivamente. Você não vai cansar a mente, você vai manter o foco e vai ter mais produtividade no seu aprendizado. Entre no aplicativo da sua loja de aplicativos aí, seja Play Store ou se for iPhone ou outra, enfim, e baixa, tem vários aplicativos gratuitos, simples mesmo, ou você mesmo marca. Tá? O aplicativo ajuda porque você consegue ser alertado, por exemplo, no celular, fazer um som para você parar, tá? É interessante. Não, eu não consigo, eu quero estudar um maior tempo. Faça o seu tempo, mas aqui é só uma dica. Estuda blocos de 25 minutos que com certeza vai te ajudar bastante a manter o foco e ter mais produtividade. Outra dica aqui são os mapas mentais, tá? Os mapas mentais é para você criar conexões em todo o assunto. Então, por exemplo, se você vai dar aula da IBD ou qualquer outra aula, existe o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então existe um tema central, obviamente. Esse tema central ele é subdividido em outros temas. E você precisa, então, dominar isso. Você precisa fazer a conexão devida, até na hora de explicar, para ficar mais compreensível para o aluno. Então você precisa, então, fazer o uso dessa ferramenta mapas mentais, que é muito importante. O ideal é que você faça o seu próprio mapa mental, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a técnica, a habilidade, e aí você pode usar ferramentas hoje disponíveis na internet gratuitamente para fazer isso. Eu ultimamente tenho usado muito o Notebook LM, que é uma ferramenta excepcional, inclusive para professores, tá? Que usam inteligência artificial para fazer aí a conexão de vários assuntos de forma como aula mesmo ministrada, mapas mentais, podcasts, tudo num lugar só. Inclusive ele é até gratuito, com limitações, mas gratuito. Recomendo demais usar o Notebook LM. Pode usar no aplicativo no celular, mas eu gosto muito e acho bem melhor, porque tem mais recursos usar no computador. Fica a dica aí, Notebook LM do Google, tá bom? Outra dica aqui é usar a técnica Feynman, tá? O Feynman foi o Richard Feynman, ele foi um importante físico para o mundo, né? E ele foi conhecido por explicar muito bem os assuntos. Ele era fenomenal nas explicações. Ele foi inclusive ganhador do Prêmio Nobel, acho que se não me engano, em 65. E ele conseguia explicar assuntos complexos de forma totalmente simples. Qualquer um entendia o que ele falava sobre assuntos, por exemplo, teorias complexas envolvendo a física, ele conseguia explicar. A técnica de Feynman, aqui é o resumo do resumo, claro, né, depois pesquisa aí, consiste em você explicar aquilo que você está aprendendo. Se você conseguir explicar bem o que você
aprendeu, então você, de fato, sabe o que você está dizendo. Agora, se você não consegue explicar bem, é porque existem falhas no seu aprendizado. Então, toda vez que você estiver estudando, elabore, obviamente, o seu conteúdo de explicação com começo, meio e fim, e faça isso em voz alta, fale em voz alta, como se estivesse ensinando alguém. Se tiver alguém para você ensinar previamente, beleza. Se não tiver, fale mesmo em voz alta, e aí você vai conseguir identificar os pontos que você já está bem, identificar os pontos que você não está bem. Isso vai te ajudar a aperfeiçoar o seu próprio ensino, inclusive identificando lacunas aí que precisam ser melhorados, tá? Também, e aí para a última aqui, nós temos as leituras ativas, tá? Ou seja, o que é ler de forma ativa? É fazer anotações. Lembra lá do mapa mental? É uma espécie de estudo, só que o mapa mental é uma organização de conexões do assunto. A leitura ativa é quando você estiver mesmo estudando, verificando, tópico por tópico, anotar mesmo, e de preferência à mão, tá? É comprovado cientificamente que quando você anota à mão, o seu cérebro ele grava mais o conteúdo. Então, faça anotações, não é só ler passivamente, é pegar, ler, isso aqui é interessante, risca ali o material, se for um material impresso, faz uma anotação, anota um ponto ali extra, enfim, faça uma leitura de forma ativa daquilo que você está lendo, não apenas passiva, apenas ler, mas interagir com o conteúdo, escrevendo de preferência, tá? E aí, claro, isso vai te ajudar no todo o seu senso crítico, né? Você vai aí fazer, sempre perguntar, responder aquelas perguntas: o que eu estou estudando? Por que eu estou estudando? Como que eu vou passar isso para frente? Entende? Ser um estudante crítico vai te fazer ser um professor melhor. E claro, você vai aprender melhor e vai aprender como ensinar e ensinar aprendendo, tá bom? Fica as dicas aí, Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau.